Namoro na IA. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa questão dos casais lá dentro da IA e durante a formação. Eu sei que você quer saber um pouquinho sobre esse assunto, tá? Não vem falar que não. Mas eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre as duas situações. Não só na situação de conhecer alguém lá na IA, né, e tudo mais, porque eu também tenho uma experiência na parte de entrar namorando na IA. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses dois casos pra vocês, porque se você não sabe, lá na IA as coisas não são tão fáceis assim. Tem diversas regrinhas lá que acabam impedindo, né, diversas coisas assim relacionadas a casais. Então nesse vídeo eu vou passar várias informações pra vocês sobre esse assunto e fica até o final porque tem algumas dicas bem legais. O amor está no ar, minha gente. Mas será que tá mesmo? Será que pode ficar no ar? Ih, gente, lá na IA não pode muita coisa, tá? Fique sabendo disso. Lá na IA é bem comum as pessoas começarem a namorar lá, ou entrar namorando, terminar. Muitas pessoas, antes mesmo de entrar na IA, já entra com esse pensamento de formar lá o casal 6S. E isso é super real, gente. E antes de contar um pouquinho pra vocês como é que funciona lá na IA, eu vou contar de uma forma bem resumida a minha história, porque tem muita coisa pra contar aí pra vocês. Pra quem não sabe, quando eu entrei na IA, eu estava namorando, gente. Eu namorava há 6 anos. E, né, o meu relacionamento, ele já não tava muito bom, não. E a formação, né, acabou intensificando essa parte aí que não estava muito boa. Então, resumindo, a gente terminou ali no comecinho, assim, quase pra metade da formação. E eu falei assim, não, a partir de agora eu não quero mais ninguém, vou ficar sozinha, vou aproveitar a escola, não quero mais me comprometer com ninguém. Passou um tempinho, me aparece quem? Senhor Gustavo me conquistando. Aí tá, né? Ok, tudo bem, me conquistou, gostei dele. Apesar de que ele era do esquadrão que eu não gostava lá na IA. Mas aí, ok, né? Começamos a ficar. Mas eu falei assim, que mal tem ficar com alguém, né? Tem coisa melhor do que ficar, mas não se apegar? Não, né? Vamos seguir esse rumo. Fica, mas não se apega, Tamires. O resultado dessa história, você já sabe, eu tô com o Gustavo até hoje. E lá na IA, gente, os casais que começam a namorar lá dentro da IA é bem complicado, porque vocês sabem que no final tem essa questão da transferência, quando a gente se forma. E quando conhece lá na IA, começa a ficar tudo mais complicado. Porque você, primeiro, conhece a pessoa há menos de 1 ano, então no final você sabe que você vai ter que tomar uma decisão muito importante, que talvez seja deixar de ir pro estado que você quer muito, pra ir pra um estado que a pessoa vai conseguir escolher e vai ser a única forma de vocês ficarem juntos. Então por isso que acaba não sendo muito bizu arrumar casal lá dentro. Mas vocês sabem que não é isso que acontece. Na maioria das vezes as pessoas começam a namorar lá dentro, na maioria das vezes as pessoas entram namorando, termina, arruma outra pessoa lá dentro, sai namorando, casa, tem filho e tudo mais. Isso assim, gente, é muito comum. Em todas as turmas é muito comum isso acontecer. E lá na IA, quando a gente conhece alguém, não é tão fácil assim. Algumas formações as coisas acabam sendo um pouquinho mais flexíveis, mas lá na IA tem várias regrinhas sobre, né, sexos opostos. E eu vou falar nesse vídeo aqui pra vocês algumas dessas regras que tem lá dentro. Uma das principais regras que nós temos lá dentro referente a casais, e nem precisa ser casal, não precisa ser namorado, tá? Só de sexos opostos, essa regra já vai valer. Algumas são para sexos opostos e outras são geralzona, assim, mesmo se for com menina, menino com menino, serve pra todo mundo. A primeira e a principal é a regra do um braço de distância. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que quando a gente estiver conversando com alguém, né, do sexo oposto, no meu caso, se eu estiver conversando com algum menino, eu não posso ficar muito próxima dele. Eu tenho que ficar a uma distância de um braço dele. Eu não posso chegar muito perto e nem ele pode chegar muito perto de mim. Além disso, uma outra regra que nós temos lá é que não pode se abraçar. Essa regra de que não pode se abraçar serve pra todo mundo. Meninas não podem se abraçar, meninos não podem se abraçar e menino e menina não pode se abraçar. Ninguém pode se abraçar, ninguém pode dar a mão, ninguém pode se beijar, mesmo que seja beijo no rosto, não pode, gente. E essa regra
regra de um braço de distância vai valer tanto quando nós estamos em pé, né, conversando normalmente, quanto também quando nós estamos sentados. Lá na IAR tem alguns banquinhos, né, ao ar livre. Então, se a gente quisesse sentar para conversar, não podia sentar um do lado do outro para conversar. Tinha que dar um espaço de uma ou duas pessoas no meio, né, entre a gente. E assim, nem ficar, nem ter uma conversa assim com muita intimidade poderia ter, gente. E o que acontece se uma pessoa achar que duas pessoas ali, um menino e uma menina, tá com uma conversa com muita intimidade, tá conversando muito perto, deu a mão, fez alguma coisa estranha? Quando essas, né, regras são desobedecidas, nós recebemos punições, gente. E nós somos avaliados referente a esse tipo de coisa, tanto pela sargentiação, né, que é o pessoal responsável pelo nosso esquadrão, quanto também pelos alunos mais antigos. Então isso sim gera punição lá dentro. Então não é liberal, a gente não pode fazer tudo que a gente quiser lá dentro da IA, não. Nós temos regras e elas devem ser seguidas. Mas então, Tamires, como é que faz para os casais namorarem, né? Ter aquele momento a dois. Assim, gente, eu falei pra vocês que a gente não pode ficar muito perto, mas a gente pode conversar normal, tá, gente? Isso não quer dizer que a gente tem que ficar evitando os meninos, não pode conversar com eles nem nada, não. E pra gente, né, ter esse momento de namoro, eu vou começar contando pra vocês a história da ponte do último beijo, que quem é lá do meu Instagram, viu os meus stories, eu expliquei nesses últimos dias. Mas como o story não fica lá pra sempre, eu vou deixar registrado aqui no canal. E caso você não tenha visto, você vai ficar sabendo agora. Quando a gente tá chegando lá na IA, antes de chegar no portão de entrada, tem uma pista assim reta, a gente vai andando eternamente. E nessa reta tem uma ponte. Essa ponte era chamada de ponte do último beijo pelos alunos, né? Acredito que até hoje ela deve ser chamada dessa forma. Isso porque aquela ponte ali, ela foi definida como ponto, né, onde se iniciaria as regras da IA. Essa ponte, ela é antes de entrar e antes de passar pelo portão de entrada da IA. Mas a partir daquela ponte pra frente, todas as regras da EAR começavam a valer. Isso significa que se algum casal quiser namorar, quiser se beijar, quiser fazer o que quiser fazer, esse casal vai ter que passar da ponte pra fazer esse tipo de coisa, andar de mãos dadas, se abraçar e tudo mais. E, né, quando os casais estavam retornando pra escola, o último beijo tinha que ser dado ali, naquela ponte do último beijo. Por isso o nome, entendeu? Então o último beijo tinha que ser dado ali, porque dali pra frente as regras começavam a valer, um braço de distância, não pode abraçar, não pode beijar. Então a gente tinha que passar por ali pra ter a nossa intimidade. Então é isso, gente. Dá sim pra namorar, né, com alguém da EA, mas você já tem que estar ciente porque vai ter várias regras lá. E uma coisa, gente, muito importante também, eu falei pra vocês que se desobedecer essas regras que eu falei pra vocês nesse vídeo, nós ganhamos punição. Isso se for cometidas, né, essas infrações que eu falei pra vocês. Abraçar, dar as mãos, né, as mais leves. Agora, se for pego beijando ou fazendo outra coisa que não é permitida, assim, um pouquinho mais grave, é motivo de expulsão na escola, tá? Então é algo assim bem sério mesmo. Algumas pessoas inclusive já foram expulsas por esse tipo de coisa, que viram ou pegaram, então não pode, é algo assim muito arriscado e que não vale a pena ser feito lá na escola, porque não vale a pena jogar o seu sonho no lixo só porque você não conseguiu esperar, né, pra conseguir passar da ponte do último beijo. Então não façam isso lá dentro, tá? Isso é muito sério. E se você quer saber um pouquinho mais aprofundado sobre a minha história com o Gustavo, já tem um vídeo aqui no canal onde a gente contou tudo, como que a gente se conheceu, como que foi esse desenrolar aí da nossa história. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com mais alguma dúvida referente a esse assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E se você chegou nesse momento desse vídeo e ainda não deixou o seu like, gente, deixa um like pra mim porque faz muita diferença. Eu sei que dá preguiça, dá vontade de não fazer, mas não custa nada e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Então não deixa de se inscrever aqui também, ativar o sininho pra receber todas as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo ou fazer algum post aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!